Pinheiral, 29 de novembro de 2023, 218ª sessão ordinária, do segundo período legislativo, da terceira sessão legislativa ordinária, da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal aos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Mário Arthur Franco Garcia, Demóstenes José Nunes Paulino, Marco Antônio Pereira, Luiz Carlos da Silva, Jordás Elias Mendonça, Carina Valim, Leonardo Sergino Cabral, Leonardo Francisco de Barros, José Augusto dos Santos Cardoso. Senhor presidente, pela ordem, justificar a ausência do vereador Léo Barros, que se encontra numa agenda externa, e momentaneamente a ausência do vereador Jordás, finalizando uma reunião com o doutor Alex. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de justificar a ausência do vereador Demonte por motivos pessoais. Justificado. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 217ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de novembro de 2023. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovado e determino o seu secretário que leia o expediente. Projeto de lei número 63, de novembro de 2023. Altera o artigo 1º e acrescenta os incisos 5, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 da Lei 1.348, de 25 de outubro de 2023, e determina as outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo alterar a Lei 1.348, de 25 de outubro de 2023, para adequação com o objetivo de acrescentar servidores que serão beneficiados com o recesso escolar. Acrescentar o mês de dezembro na respectiva lei em apreço diante da diminuição do fluxo de alunos nas unidades escolares da educação infantil e fundamental. O direito ao recesso escolar visa garantir condições mínimas para o desenvolvimento de uma prática profissional segura e saudável para esses profissionais que são fundamentais para o bom funcionamento das nossas escolas e creches. Pelo exposto, apresento o presente projeto de lei para análise e aprovação por esta Casa Legislativa. Vereador Leonardo Francisco de Barros. Projeto Resolução número 08, novembro de 2023. Cria o programa Escola Vai à Câmara, destinado à visita de estudantes de todos os níveis à Câmara Municipal de Pinheiral. Justificativa. Trata-se do projeto da Câmara Escola, que tem por objetivo ensinar noções de educação política, aproximar crianças, adolescentes e jovens do Legislativo Municipal e despertar o interesse deles pela via política da cidade. Tudo de forma partidária e com finalidade exclusiva de contribuir com a formação dos cidadãos conscientes sobre o seu papel de agente de transformação da sociedade. O objetivo é passar para os alunos a história da Câmara, o papel dos três poderes, principalmente do Legislativo, o que é preciso para ser um vereador e o que ele faz, como são as sessões ordinárias, comissões permanentes e temporárias. Como uma lei é criada e qual estrutura administrativa necessária para o funcionamento da Câmara e para o atendimento à população. A proposta é que os estudantes conheçam a estrutura física do Poder Legislativo através de uma visita guiada na qual os setores da Casa são apresentados e é feita uma breve explicação sobre a história, o funcionamento e os agentes responsáveis pelo funcionamento da Câmara Municipal. Pretende-se que os estudantes, de maneira geral, tenham a oportunidade de conhecer o funcionamento do Poder Legislativo e que a distância entre o poder público e a comunidade diminua. Vereador Marco Antônio Pereira, vereador Demóstenes José Nunes Paulino e vereador Mário Arthur Franco Garcia. Indicação número 294/2023. Carina Valim, vereadora com assento nesta colê da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizada a manutenção do sistema de iluminação pública da rua Lília Gomes Ribeiro, no bairro Bela Vista, Varjão. Justificativa. A presente indicação tem por desígnio zelar pelos que residem na rua Lília Gomes Ribeiro, no bairro Bela Vista, Varjão, via localizado no final do condomínio Arvoredo. Salientamos que o local não possui grande fluxo de pessoas e a ausência de iluminação tem gerado insegurança para os moradores que se sentem desprotegidos pela ausência de iluminação pública no local.
Pelos fatos acima expostos, provoca-se a Secretaria Municipal de Serviços Públicos para adotar as medidas cabíveis no sentido de promover o serviço acima mencionado. Sala das Sessões, 28 de novembro de 2023, vereadora Karina Valim. Indicação número 295/2023. Karina Valim, vereadora com assento nesta colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizada a chamada Operação Tapa Buracos, promovendo a manutenção asfáltica da rua Benedito Honorato, na altura do número 147, Centro. Justificativa. A presente indicação solicita a manutenção asfáltica urgente na rua Benedito Honorato, número 147, próximo ao CIEP, Dom Martins Lude, dado que os que por ali transitam estão sinalizando avarias em seus veículos, devido a um grande buraco no local indicado. Assim, a presente indicação atende às solicitações dos usuários, motoristas e moradores que requisitaram a manutenção asfáltica urgente no referido ponto da rua, visto que tal problema vem colocando em risco os usuários da via, se tornando perigoso para trafegar, principalmente no período noturno. Pelos fatos acima expostos, provoca-se a Secretaria Municipal de Serviços Públicos para adotar as medidas cabíveis no sentido de promover a manutenção mencionada. Sala das Sessões, 28 de novembro de 2023, vereadora Karina Valim. Indicação número 296/2023. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nesta colenda casa. No uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que sejam realizados com urgência os serviços de limpeza, roçada, capina e desobstrução das calhas de escoamento de águas pluviais na Rua do Cruzeiro, no bairro Cruzeiro. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na necessidade recorrente de que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realize o serviço de limpeza, roçada e capina em ruas da cidade. Ocorre que, neste caso, além do serviço de limpeza da via, há ainda a necessidade de desobstrução dos escoadores de água pluvial, que hoje encontram-se completamente aterrados. São essas calhas que recebem as águas provenientes de chuvas do bairro e deveriam conduzir o fluxo das águas até o leito adequado. Sala das Sessões, 28 de novembro de 2023, vereador José Augusto dos Santos Cardoso. Indicação número 297/2023. Leonardo Francisco de Barros, vereador com assento nesta colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabe, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizada a poda de árvores na rua Joaquim Muniz, na altura do número 256, bairro Cruzeiro. Justificativa. A presente proposição fundamenta-se pela necessidade de promover com urgência a poda de uma árvore localizada na rua Joaquim, na altura do número 256, bairro Cruzeiro. É possível observar que este tipo de situação pode colocar em risco as residências que estão próximas e também os pedestres que passam por aquela localidade. Sala das Sessões, 28 de novembro de 2023, vereador Leonardo Francisco de Barros. Requerimento número 81/2023. José Augusto dos Santos Cardoso, vereador com assento nesta colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe são inerentes, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, DETRO, pleiteando a realização e fiscalizações deste município, sobre o descumprimento da viação Pinheiral no que tange ao uso de ar-condicionado nos ônibus de sua frota, considerando sua adesão no aumento da tarifa previsto na portaria número 1697, de 9 de fevereiro de 2023. Justificativa. A portaria DETRO, número 1697, de 9 de fevereiro de 2023, trata da autorização do reajuste de tarifas para o sistema de transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros no estado do Rio de Janeiro. Dentre outros, o disposto na portaria tornou-se obrigatório o funcionamento do equipamento de ar-condicionado nos veículos utilizados nas operações do transporte de passageiros, independentemente das características da linha. Já o artigo 5º
reforça, mais uma vez de forma clara, a exigibilidade do componente da climatização, conforme segue o artigo 5º, parágrafo 1º e o parágrafo 2º da Constituição. Ocorre que, desconsiderando os critérios exigidos na portaria Viação Pinheiral, a empresa responsável pelo transporte coletivo da cidade ajustou o aumento da tarifa de todos os coletivos, sem, contudo, de forma proporcional, equipar seus veículos com ar-condicionados, haja vista que boa parte deles ainda circulam em condições precárias, com alta lotação e sem climatização. Assim, faz-se necessária a propositura desse requerimento para que o DETRO intensifique a fiscalização na prestação do serviço de transporte coletivo do município de Pinheiral, determinando a redução do valor da passagem erroneamente ajustada a seus usuários. Câmara Municipal de Pinheiral, 28 de novembro de 2023, vereador José Augusto dos Santos Cardoso. Em discussão, requerimento. Senhor presidente, vereação de Pinheiral. O motivo desse requerimento é a indignação muito grande com a prestação de serviço da Viação Pinheiral em relação aos nossos usuários de transporte público, onde a Viação Pinheiral ela não vem cumprindo o que a portaria do DETRO do dia 9 de fevereiro diz, que só poderia ser aumentado as tarifas em caso do ônibus ter o funcionamento do ar-condicionado. Em pleno calor, essa onda forte que nós estamos passando, os condicionadores de ar da empresa de ônibus não estão funcionando. Vários deles, as janelas abertas, em outro, as janelas fechadas e passageiros tendo que desembarcar, passando mal com calor exorbitante dentro do ônibus, e não há um cumprimento de acordo com a portaria que foi feito o aumento da tarifa de acordo com o secretário de Transporte, a qual nós, vereadores, estivemos reunidos, o Washington Reis. Ele foi bem claro que só seria reajustado as tarifas do ônibus que estivessem com o ar-condicionado em funcionamento. As empresas que não tiver com seu ar-condicionado nos veículos em funcionamento, ela tem que manter a tarifa anterior. Então, nós estamos aqui solicitando uma fiscalização do DETRO. Nós estamos pedindo até quem está nos assistindo que possam fotografar o horário, o número do ônibus, para a gente estar protocolando junto várias denúncias em relação ao DETRO ter que tomar um posicionamento. Se não tem ar-condicionado nos ônibus, a tarifa tem que ser de imediato reduzida, porque a portaria ela é bem clara e há um descumprimento de lei por parte da Viação Pinheiral. Então, gostaria nesse momento aqui de pedir o apoio dos colegas para que aprove esse requerimento, onde que a passagem de ônibus ela tem que ser diminuída imediatamente com o não cumprimento da portaria 1697, de 9 de fevereiro, do DETRO, que reajustou essas tarifas aí absurdas em relação à Viação Pinheiral. Então, por isso, a gente pede hoje o apoio dessa Casa de Leis para estar encaminhando ao DETRO e também, em conjunto, outras reivindicações que essa Casa de Leis já fez, e a gente vai estar reiterando esse questionamento. Então, é inadmissível que um assunto tão importante, no momento difícil que nós estamos passando, que o empresário consiga burlar a legislação e fazendo com que o contribuinte pague uma conta exorbitante, lesando o consumidor. E, paralelo a isso, eu farei também uma denúncia na comissão em defesa do consumidor da Alerj, referente ao que a Viação Pinheiral faz com toda a nossa população. Além de aprovar o requerimento, nós vamos peticionar aqui um ofício e vamos encaminhar juntamente com o requerimento para que a comissão de defesa do consumidor da Alerj possa atuar também, no caso, nesse abuso de poder econômico por parte da empresa Viação Pinheiral. Continue a discussão, requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite aos amigos aqui no plenário, ao público que nos assiste em suas casas. Vereador, só me posicionar aqui que voto favorável à sua matéria aí. E também recebi algumas denúncias em relação a isso. Gostaria até de subscrever esse seu requerimento aqui. Vossa Excelência citou que está rodando aqui na nossa linha ônibus com a janela toda reganhada porque o ar não funciona. Ônibus com a janela toda fechada sem o ar funcionar.
E o pior de todos, ônibus com a janela fechada, o ar joga mais água no passageiro do que ele tomando banho de chuveiro. Eu tenho até vídeo que a minha mãe gravou para mim do passageiro ter que andar de sombrinha dentro do ônibus. Seria cômico se não fosse trágico. Então, voto favorável. Toda a preposição que for em prol da melhoria do transporte público. Eu sei que sozinho eu não tenho força, acredito que todos aqui sozinhos não têm força, mas nós vamos fazer a nossa parte. Então, deixo registrado aqui meu voto favorável. Continua a discussão. Senhor presidente, continuando aqui, não só a importância de subscrever, eu deixo aberto também a coautoria. Pedi aqui para a secretaria dessa casa, senhor presidente, justamente com o jurídico, que inclua o nome do vereador Léo da Saúde também como um dos autores do requerimento na hora de fazer a publicação dos atos oficiais. Continua em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 0. Não havendo mais matérias para o expediente, passaremos para o grande expediente. Não havendo matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência, projeto de resolução número 7/2023. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório, veio a esta comissão para parecer em análise o projeto de resolução número 7/2023, de autoria da mesa diretora, que estabelece regras sobre a regulamentação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos e das outras providências, no âmbito da Câmara Municipal de Pinheiral. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. O projeto em questão visa estabelecer regras sobre a regulamentação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos e das outras providências, no âmbito da Câmara Municipal de Pinheiral. A Lei nº 14.133 estabelece normas gerais de licitação e contratação para administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Desta forma, ao fazê-lo, o chefe do Legislativo Municipal cumpre com seu dever constitucional e institucional, além de demonstrar estrita observância à legislação de regência. Nesta linha, têm que ser cumpridos os pressupostos objetivos evocados em lei, impõe-se que o projeto prospere em sua totalidade. Desta forma, voto por sua aprovação. Relator, Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 28 de novembro de 2023. Presidente Luiz Carlos da Silva. Membro Demóstenes José Nunes Paulino. Membro Jordácio Elias Mendonça. Em discussão, Em discussão, parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 0. Em discussão e votação, o único projeto de resolução 07 de 2023, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Pinheiral, que estabelece regras sobre a regulamentação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos e da outras providências no âmbito da Câmara Municipal de Pinheiral. Em discussão, só para esclarecer os colegas vereadores, a gente aqui, nessa resolução, a gente está regulamentando a nova lei de licitações, que começa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, a gente contratou uma consultoria que fez todo um treinamento para o nosso campo jurídico, para os nossos servidores daqui da casa. Foram 6 meses desse treinamento. Então, e no final desse treinamento, eles fizeram a regulamentação de como a Câmara vai começar a praticar essas licitações no ano que vem. Então, aqui eu peço aos vereadores que aprovem essa resolução, porque é para a gente se adequar à nova lei de licitações que passa a vigorar no Brasil todo a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Continua em discussão o projeto. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Referência, projeto de decreto legislativo número 10/2023. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório, veio a esta comissão para parecer e análise o projeto de decreto legislativo número 10/2023, de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que concede o título de cidadão honorário pinheirense ao senhor Luiz Antônio Correia da Silva. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão veio proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, verificamos que o mesmo versa sobre a concessão de título de cidadão honorário ao ilustre senhor Luiz Antônio Correia da Silva. Tal honraria desta Casa de Leis é conferida às pessoas que, por sua atuação em nosso município, realizou ou realiza feitos de grande relevância. Ressalta-se que a presente proposição está rigorosamente de acordo com as leis e regimento interno desta Câmara, não havendo qualquer restrição legal além de amplamente justificada. Portanto, além da obediência aos ditames legais, há de se ressaltar a pertinência e merecimento do homenageado. Dessa forma, voto por sua aprovação. Relator Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 28 de novembro de 2023. Presidente Luiz Carlos da Silva. Membro Demóstenes José Nunes Paulino. Membro Jordácio Elias Mendonça. Agora sim. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 0. Em discussão e votação, o único projeto de decreto legislativo 10 de 2023, de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que concede título de cidadão honorário pinheirense ao senhor Luiz Antônio Correia da Silva. Em discussão, o projeto. Em votação, peço aos vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 0. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 62 de 2023, de autoria do vereador Leonardo Sergino Cabral, que institui o Dia Municipal do Samba no calendário oficial de Pinheiral e dá outras providências. Em discussão, o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos a 0. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 219ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 4 de dezembro de 2023, às 17h30. Uma boa noite a todos.